Boa noite, meus queridos. A paz e a graça seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Como vocês estão? Nós estamos aqui em mais uma segunda-feira para poder falar com você, para poder ouvir o nosso Deus, para poder ver o que na verdade o Senhor tem para nós nesta noite. Fico muito feliz porque há algum tempo eu venho estudando muito sobre a questão da fé. Nós hoje vamos falar um pouco aqui sobre o extraordinário poder da fé. Eu tenho certeza que você vai se deparar com alguma coisa parecida comigo. Quero mandar um abraço, um beijo para o Miller, grande irmão em Cristo, irmã Elisângela Melgueiro, Deus abençoe vocês aí em Manaus, grandes amigos, grandes irmãos, e a Cidileia Ferreira, Deus te abençoe, tá, Cidileia? Sejam bem-vindos a essa live que nós nos comprometemos com vocês e com o Senhor de toda segunda-feira, 0 horas, nós estarmos aqui. 0 horas aqui em Minas Gerais, onde nós estamos em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí eu creio que... Quantas horas são aí? Aí em Manaus? 23 horas, não é isso? Creio que é 23 horas. O Brasil é uma diversidade muito grande, né? Fuso horário, cultura, uma série de coisas que nos encantam, né? Will, contrabaixista da Concristo, um beijão no seu coração, Will, seja bem-vindo. E nós já vamos dar início a este bate-papo aqui em relação à fé. E eu creio que vai ser muito, muito gratificante este nosso bate-papo hoje aqui com vocês. Então, o que eu escolhi para poder falar esta noite? Eu não poderia deixar de falar daquele que nada mais, nada menos é o pai da fé, né? Então nós vamos falar um pouco sobre Abraão, o pai da fé, um homem que conseguiu atrair o extraordinário de Deus. E nós vamos saber um pouco mais o porquê ele conseguiu atrair o extraordinário e o porquê ele conseguiu uma fé tamanha daquela. Como ele fez para ele confiar, para ele se envolver com uma intimidade tão grande ali com Deus, a ponto de não duvidar. O que aconteceu, o que foi liberado naquele momento, naquela promessa ali, quando Deus fez aquela promessa para ele. Eu gostaria de, claro, ler uma porção da palavra de Deus que se encontra aqui em Gênesis capítulo 12. Já separei alguma coisa aqui e o Espírito Santo, antes de ministrar aqui, já ministrou muito ao meu coração, e eu espero que ministre grandemente ao seu coração. Quero também mandar um grande abraço a Natilde Lima, pastora Natilde Lima, esposa de um grande pastor, pastora Natilde aqui, o meu pastor, manda um abração para ele aí também, o pastor Marcos Mota, o capelão Paulo Silva, Deus abençoe, Gil Sandro, grande batera, Deus abençoe você, meu querido. Mas eu queria ler uma porção da palavra de Deus que se encontra aqui em Gênesis capítulo 12, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste de Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém? Bom, eu fiz questão de ler essa passagem aqui, mas nós vamos precisar de compreender alguma coisa que aconteceu antes e algumas coisas que aconteceram depois e que levaram Abraão a se mover, essa fé. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que em alguns versículos antes, aqui no capítulo 11, nós vemos aqui o pai de Abraão, chamado Tera. Ele juntou todos os filhos e ele teve um destino. O destino dele era Canaã, era a terra dos cananeus. E de repente, Tera, pai de Abraão, para no meio de um lugar chamado Padã Arã. Ali deveria ser apenas um lugar de passagem, mas ele resolveu fixar residência ali. No meio do caminho ele para. Quantos de nós temos visto um foco? Quantos de nós temos uma meta, um objetivo e às vezes nós paramos na metade do caminho? Não é verdade? Isso já não aconteceu com você? Parar na metade do caminho. É complicado porque isso acontece quando nós perdemos o foco, não é verdade? E de repente, no meio de todo este cenário, Deus aparece a Abraão e diz assim: olha, eu não quero que seja com você como foi com seu pai. Eu quero que você saia de perto de pessoas que atrasam a sua caminhada comigo. Era isso que Deus estava querendo dizer com Abraão. E muitas vezes é isso que o Senhor quer dizer para nós. Ele às vezes diz para nós sairmos de perto de pessoas que acabam atrasando a nossa caminhada. Eu sou prova. E eu já me aproximei de pessoas no meu passado, muitos amigos e irmãos em Cristo me conhecem no passado, e eu era o Claudão, o contrabaixista do Vinho Novo, eu era o Claudão, nascido num berço evangélico, num berço cristão, mas um rapaz meio descompromissado, que era levado para um lado, era levado para o outro, me apegava muito às promessas das pessoas, e essas promessas, essas questões, elas me aprisionavam muito. E muitas pessoas passaram na minha vida e acabaram atrasando a minha caminhada com o Senhor, verdadeiramente. Isso eu tenho certeza que já aconteceu na sua vida, não é verdade? Quantas pessoas você já se aproximou e foram pessoas que atrasaram a sua caminhada com o Senhor? Tudo ficou parado, tudo ficou paralisado. Não é dessa maneira? Nossa irmã Marta Oliveira, Deus te abençoe, pastora. Deus abençoe a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas nós estamos falando aqui de fé, uma fé que move o extraordinário de Deus. A primeira coisa que nós acabamos de ver aqui é que Deus queria que com Abraão fosse diferente que tinha acontecido com Tera, o seu pai. Tera parou, desistiu, perdeu o foco, mas ele tinha um legado. Tera tinha deixado um legado e Deus sabia disso. E Deus então aparece a Abraão e diz assim: olha, eu quero que você saia daí. Eu quero que você saia daí porque os seus parentes estão atrasando a sua caminhada para o que eu quero realizar na sua vida. Então, meu irmão, preste atenção. Comece a analisar, a orar, porque existem pessoas que atrasam a sua caminhada. Não é mesmo, pastora Marta? Quantas pessoas atrasaram a sua caminhada? Eu sei disso. Quantas pessoas, pastora Natilde, capelão Paulo Soares, mas mesmo que pessoas tenham atrasado a nossa caminhada, nós aprendemos muito durante esse tempo. Foi o tempo que nós mais aprendemos nas nossas vidas, não é verdade? Eu quero dizer para vocês que uma coisa sobrenatural aconteceu com Abraão. E o que levaria Abraão a deixar todo aquele sedentarismo, aquele conforto? O pai dele já tinha construído uma casa em Padã Arã, fixado residência, estavam ali os gados, com certeza não eram pobres, com certeza tinham uma situação financeira e social abastada, tinham funcionários, poderiam ser médio empresários, alguma coisa assim. Estava tudo bem. E de repente Deus fala assim: eu não quero isso para você, eu não quero só isso, o que eu tenho para você não é só isso. E Deus tem falado para nós hoje, tem falado para você, não é só isso que o Senhor quer para você. Não se contente com isso que você tem, o Senhor quer mais para você. O Senhor quer mais para você. Seja grato sim ao Senhor, mas entenda que Ele quer mais e Ele também tem pressa. Da mesma maneira que teve pressa com Abraão. E para que Abraão se atentasse com a pressa que Deus tinha para realizar as suas promessas na vida dele e na nossa vida, na minha e na sua, ele pega e arrebata o pai Abraão, os sentidos do pai Abraão, e o faz ver o futuro. Que é isso, pastor? Você é um herege, pastor Cláudio? Que é isso? Nós vamos ver aqui no Evangelho de João. Vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Olha que coisa interessante. A prova que Abraão foi arrebatado em seus sentidos e Deus mostrou para ele Jesus Cristo e a posteridade. Olhe o que a palavra de Deus diz. No capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 56. Havia ali uma discussão, um cenário de discussão de Jesus com os fariseus. E eles estavam discutindo sobre o pai Abraão. E Jesus acaba dizendo assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Eu não sei se você já tinha percebido Jesus dizendo que o pai Abraão o viu na posteridade e se alegrou com isso. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! É a testificação do poder de Deus de fazer você ver o futuro. É verdade, é verdade. Eu li há poucos anos atrás em um livro muito, muito importante do apóstolo aí em Manaus, o apóstolo René Terranova, e o nome do livro era Futuro. Eu tenho esse livro. E ele faz um comentário muito interessante sobre este episódio. E ele diz que ele conseguiu ver o futuro e decidiu morar lá. Eu quero convidar você também a ver o futuro. Pastor Davi Vieira, nós já falamos tanto sobre este assunto. Na verdade, sempre comentamos sobre essa questão
de aprendermos a ver o futuro. E nós vamos hoje falar um pouco aqui sobre essa questão de ver o futuro. Como é possível ver o futuro? Pai Abraão foi arrebatado em seus sentidos e viu Jesus na posteridade. Que coisa maravilhosa. E Abraão, então, depois daquele choque, ele foi movido a exercer uma fé que nós conhecemos na palavra. Eu quero dizer para vocês que muitas das vezes o Senhor Deus nos pega e nos dá um choque, acorda e nos leva a conseguir sonhar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sempre faço um trocadilho dizendo que sem sonhos é impossível agradar a Deus. Um dos maiores desejos do nosso Deus é que nós sonhemos, aprendamos a sonhar. E melhor ainda, aprendamos a sonhar os sonhos de Deus. Porque se aprendermos a sonhar os sonhos de Deus, o milagre se desencadeará mais rapidamente nas nossas vidas. E durante esse tempo eu venho conjecturando, venho conversando muito sobre a questão da fé. E trazendo para os nossos dias muitas evidências em relação à fé. A dificuldade com que o povo hoje está tendo em relação a operacionalizar a fé, colocar a fé em operação. A fé precisa ser colocada em operação e existem várias coisas que permeiam a possibilidade de exercermos a fé, colocarmos ela em ação. Uma dessas questões é a baixa autoestima. Isso. A baixa autoestima. E como lutar com a baixa autoestima? Como vencer essa questão de uma autoestima baixa? Outros casos são irmãos em Cristo vivendo estágios de depressão. O excesso de pressão se tornando opressão e se desencadeando depressões na vida de um cristão. Eu tenho o hábito de dizer que se nós cristãos estivermos ali envolvidos, apaixonados por Cristo, fazendo uma coisa, envolvidos na igreja, comprometidos com algo, ou trabalhando em prol do reino, dificilmente nós vamos entrar em depressão, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que a mente vazia é a oficina de Satanás. Mente vazia é oficina de Satanás. A vulnerabilidade da nossa mente, da alma, ela é algo complicado. Então, como lidar com todas essas questões? É claro que o que nós estamos falando aqui esta noite, sobre conseguir operacionalizar a fé, tem muito a ver com os nossos dias, a questão do que acontece em nossos dias. O Evangelho de Mateus já diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade no coração do ser humano, o amor de muitos se esfriaria. Como colocar a fé em ação em meio a tantas decepções, em meio a tantas frustrações? Eu estava comentando com alguns pastores amigos meus essa semana a dificuldade que os pastores que já estão há 25, 30, mais de 30 anos nos ministérios, hoje têm de se relacionar e de se aproximar com as ovelhas, de ter essa proximidade. Porque nós pastores, nós líderes, como vocês que estão aí do outro lado, nós temos uma ligação tão grande, imprimimos um nível de amor e de relacionamento tão grande com a ovelha, com os nossos irmãos, que às vezes nós não somos entendidos, às vezes nós não somos, às vezes as ovelhas não recebem isso com gratidão, da mesma maneira que nós imprimimos essa força de amar, de estar perto e de acompanhar, de instruir, de levar essas pessoas a crescerem.
Eu quero dizer para você que existem pessoas, quando nós abraçamos essas pessoas, que elas parecem aquele Luiz Cacheiro, elas estão todas cheias de bloqueios, mas por conta de tantas decepções, por conta de tantas coisas que aconteceram no passado, acabaram deixando as ovelhas, os nossos irmãos frios, distantes. Quando os nossos irmãos às vezes chegam na igreja, acontece que elas ficam cheias de reservas, elas não querem se aproximar, elas não querem ser cuidadas, elas querem estar ali. Mas quando nós chegamos ali por perto, as abraçamos e começamos a mostrar que é importante nos relacionarmos, é importante nos desarmarmos, as coisas começam a acontecer. Mas se porventura ela não se desarmar, ela acaba indo embora. Acaba a ovelha não ficando ali e indo embora. E eu quero dizer para você que colocar a fé em ação está diretamente ligada à questão social, à qualidade de vida. Qualidade de vida, pastor, qualidade de vida. A qualidade de vida é uma coisa que tem interferido muito em relação a conseguirmos colocar a nossa fé em ação. Qualidade de vida é algo muito importante. Então nós começamos a analisar a qualidade de vida daqueles homens ali na época de Abraão, ali José, Moisés na frente, depois grandes homens que conseguiam exercer a fé de uma maneira tremenda e sobrenatural. E a qualidade de vida, o que eles comiam, a maneira como eles viviam, a maneira saudável como eles viviam. É uma série de coisas. Eu separei algumas coisas aqui muito interessantes que estão exatamente ligadas à mente humana, à nossa alma, à mente, o sobrenatural de Deus, coisas que Deus preparou para nós. Alguns hormônios neurotransmissores. Pastor, só vai dar uma aula? Não estou dando uma aula. Eu estou trazendo essa questão hoje aqui para que nós entendamos um pouco sobre como colocar a nossa fé em ação, mesmo mediante a qualidade de vida que nós temos, a um país desorganizado como nós temos. E o que eu posso fazer, como eu posso aprender a colocar a minha fé em ação, para que a minha fé seja pelo menos comparada à fé de Abraão e eu possa mover o sobrenatural, o extraordinário de Deus na minha vida. Esse extraordinário possa vir a acontecer na minha vida. Eu separei aqui 4 hormônios neurotransmissores muito importantes. São eles: a dopamina, a serotonina, a ocitocina e a adrenalina. São hormônios que são liberados. Olha só, o Senhor, o nosso Deus, fez uma glândula aqui para liberar hormônios para nos ajudar a exercitar a fé, a amar, a perdoar e uma série de outras coisas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então olha só, olha que coisa interessante. A dopamina é um hormônio que está ligado ao prazer da conquista e do bem-estar. Exatamente. É o nome do hormônio que está ligado diretamente às conquistas que nós temos e ao bem-estar. Bom, e se nós não conquistamos, se nós não sentimos bem em relação a isso nas nossas vidas, a questão de conquistas, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só que coisa interessante. Eu quero ler com vocês aqui Romanos 8,37, conhecido de todos nós aqui. Romanos, pertinho aqui, 8,37. Diz assim: mas em todas essas coisas,
nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor, que você é mais do que vencedor, eu preciso tomar posse disso e compreender o porquê eu sou mais do que vencedor. Porque Cristo tem sido mais que fiel nas nossas vidas. O Senhor, o nosso Deus, tem sido mais que fiel. É Ele quem tem nos protegido, Ele que tem nos enchido de sabedoria, Ele que tem colocado promessas nas nossas vidas para que nós possamos vê-las, contemplá-las e desejarmos a realização dessas promessas. Mas são metas muito grandes. O que a palavra de Deus, até a palavra de Deus nos ensina a dividir essas metas grandes em metas pequenas, para que eu comece constantemente a ter pequenas conquistas, conquistas diárias, conquistas semanais, conquistas mensais, conquistas anuais, e comece a fazer com que o meu organismo libere a dopamina, que é este hormônio que traz prazer por conta da conquista. Eu fico imaginando, quando eu falo de conquista, do rei Davi. Quantas batalhas, meu pastor, quantas batalhas este rei conquistou. E a palavra de Deus diz que quando ele ia para uma batalha, ele dobrava os joelhos e ele orava: Senhor, eu posso ir? E o Senhor respondia: sim, você pode ir. Não, mas eu quero saber se eu posso ir e se a batalha é minha, se ela está vencida em teu nome. Ele dizia: você pode ir, porque a batalha é sua, em nome de Jesus. Amém? Então a batalha é nossa, a vitória é nossa. Nós nos alistamos num exército onde o general de guerra já nos garante por antecipação a vitória. Pastor Davi, Deus abençoe. Meu discipulador, meu querido, meu amigo, Deus te abençoe. Você é a pastora Edneia. E olha só que coisa maravilhosa. O Senhor nos chama de mais do que vencedores. Se o Senhor está nas nossas vidas, se o reino está em nós, nós somos mais do que vencedores. É Ele quem garante isso. Porque Ele não tem no seu exército um alistamento de derrotados. Só tem ali um alistamento de homens e mulheres mais do que vencedores. Porque olha só, ele venceu o maligno. Ele passou como um trator por cima da morte. E tem nas suas mãos toda a autoridade que tinha sobre as mãos do diabo, está sobre ele, e ele concede essa autoridade a cada um de nós. É verdade. Um outro hormônio, nós falamos sobre a dopamina. É muito importante, o nosso organismo está liberando a dopamina, que é aquele prazer, a sensação de prazer quando nós conquistamos alguma coisa. Quando nós conquistamos, né, os irmãos que são aí casados, Davi, você lembra quando você conquistou a Edneia? Que prazer, que alegria, que coisa gostosa. Você lembra, meu irmão aí do outro lado, o Beto Vital? Um beijo no seu coração, Beto. Estou acompanhando, você não é novela, mas eu te acompanho, tá? Um beijo em você, na esposa, nos filhos aí em Manaus. Deus abençoe. Uma outra coisa muito interessante, um outro hormônio muito importante de nós fazermos alguma coisa para que ele entre em ação, é a serotonina. Olha só, latente nos sentimentos mais importantes. Em 1 Pedro 2, 7 a 10. Olha só o que a palavra de Deus diz. A serotonina é liberada quando nós nos sentimos importantes. Para que nós possamos nos sentir importantes, a palavra de Deus diz que você é algo importante. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre você. Olha aqui em 1 Pedro, olha o que 1 Pedro diz a nosso respeito. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados.
Mas vocês aí do outro lado, meus irmãos amados, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são isso, vocês são mais que importantes, vocês são sacerdócio real, é uma nação santa. O Senhor tem nos convidado a enxergarmos que nós não somos deste reino. O Senhor tem nos feito enxergar que nós fazemos parte de um reino diferente deste aqui. É verdade. E o desejo dele é implantar este reino aqui, essa compreensão aqui. Romanos 12 diz sobre isso. A transformação, a renovação da nossa mente em saber isto. E ele diz que se nós tomarmos posse dessa verdade nas nossas vidas, que se nós recebermos este reino em nós, ele vai começar a fazer uma renovação, Deus vai começar a trazer coisas tão diferentes nas nossas vidas, e ele vai fazer com que, mesmo não sendo deste século, mesmo não sendo deste reino, ele vai fazer com que comamos do melhor deste reino aqui. Exatamente. Ele vai fazer com que nós comamos do melhor dessa terra, se nós entendermos que se o reino dele for implantado em cada um de nós, que as mudanças que ele deseja em cada um de nós começarem a acontecer, nós comeremos do melhor dessa terra. Não é daquela terra lá, porque nós já somos herdeiros e co-herdeiros. Existe uma promessa nos esperando e que vai cumprir. Espero que você creia nisso. A serotonina é esse hormônio que nos traz prazer em nos sentirmos importantes. Eu quero convidar você a se sentir importante. É verdade. Você é filho, você se tornou filho legítimo por adoção, mas filho legítimo. Rei, se tornou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu quero que você se sinta importante. Você está se sentindo importante? O Senhor diz que você é importante, que você faz parte deste reino. Se você se sentir importante na grandeza que o apóstolo Pedro está dizendo aqui na palavra, o Senhor liberou uma glândulazinha aí para poder esguichar um hormônio chamado serotonina. Olha que coisa interessante. Se você se sentir importante, você não vai entrar em depressão. Você não vai se sentir só, solidão. E a solidão e a depressão, segundo relatos e estudos que eu tenho feito já há algumas décadas, eles aparecem, olha só, a depressão e a solidão aparecem quando o nível de serotonina está ausente ou muito baixo. Que coisa interessante. Então vamos começar a massagear essa glândula para que ela possa liberar este hormônio chamado serotonina, para que nós possamos nos sentir importantes. E nos sentindo importantes, a autoestima ela vai crescer, ela vai aumentar. E a pergunta é: como é que alguém, meu irmão querido, vai conseguir colocar a fé em ação com uma baixa autoestima? Você é precioso para o Senhor. Ele te ama muito. Te ama demais. Ele diz que você é um povo escolhido, nação santa. Herdeiro e co-herdeiro com um filho. Ele diz isso para nós. Nós temos um outro hormônio, neurotransmissor muito importante. Nós temos... falamos sobre a dopamina, sobre a serotonina e vamos falar sobre a ocitocina, gerada quando se cria intimidade, quando abraçamos de coração alguém. E este hormônio ele reduz o estresse cardiovascular e aumenta a imunidade. Esse domingo agora na igreja eu tenho um hábito, eu sou muito carinhoso, minha família é muito carinhosa, nós na igreja recebemos com muito carinho as pessoas, eu tenho um hábito de abraçar praticamente todos eles. E existe um irmão no nosso meio que já caminha conosco já há uns 2 anos, e ele sempre diz para ele, eu vou lá, chego, abraço ele com carinho, sabe, com muito amor mesmo. E
E ele diz assim: esse pastor sempre nos abraçando. Eu falei assim: por quê? Existe até uma terapia chamada terapia do abraço. É verdade, a terapia do abraço sincero. O abraço gera intimidade. E parece que as pessoas não querem gerar intimidade. Parece que as pessoas não querem te abraçar. Quando te abraçam, abraçam de lado, aquela coisa fria. Você já experimentou isso? Aquelas pessoas que te abraçam de lado porque não querem muita intimidade. Desse jeito. Então, a ocitocina é este hormônio que libera o prazer quando abraçamos alguém de coração e quando nós criamos e geramos uma intimidade. Que coisa interessante. A palavra de Deus diz, lá em João 15, que Jesus não quer nos chamar de servos, porque o servo não conhece nada do seu Senhor. Ele quer nos chamar de amigos. Ele quer nos chamar de amigos porque ele nos conhece, ainda quando éramos substância ainda informe. E o desejo dele é que nós estreitemos este relacionamento com ele e nos tornemos íntimos. Íntimos. Como eu posso me tornar íntimo do Senhor? Eu posso me tornar íntimo do Senhor conhecendo-o através da palavra, conhecendo através da palavra, meditando na palavra. Eu posso me tornar íntimo do Senhor orando, jejuando. Eu posso ficar perto, sentir perto dele, me conectar a ele, meditando na palavra de Deus, conhecendo ele de perto, as suas promessas, tudo aquilo que ele tem para mim e para você. Exatamente. Quero falar para você de uma quarto e último hormônio muito importante, que é a endorfina. Este é o hormônio do bem-estar. Melhora o sistema nervoso central, proporcionando a elevação de autoestima, reduzindo sintomas depressivos e de ansiedade, além de controlar o apetite. Estou fazendo esses exercícios, é verdade. Então, o que leva esses hormônios a entrarem em deficiência no nosso organismo hoje? A própria qualidade de vida, o próprio bem-estar do ser humano tem nos deixado em falta com estes hormônios, que é capaz de elevar a autoestima, é capaz de elevar os índices de alegria. E eu fico imaginando, na época do pai Abraão, como isso acontecia com regularidade. Claro, aquele povo era cheio de dúvidas, muitos demoravam a acreditar, a crer, tinha uma dificuldade muito grande, mas nós vemos os testemunhos de grandes homens de Deus colocando sua fé em ação, sem duvidar. Exatamente. Então a qualidade de vida é algo maravilhoso. E existem exercícios para que nós possamos fazer, para que o nosso organismo, essas glândulazinhas aqui, possam liberar estes hormônios, para que nós possamos colocar a nossa fé em ação. Olha só, o Senhor, pastor, o senhor está falando de uma coisa física? Estou falando de uma coisa física e espiritual. O Senhor fez isso no mundo físico para que pudesse refletir no espiritual e o espiritual refletir no físico. Como exercitar a fé? Você precisa estar com a autoestima elevada. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber que não é bom que você fique só. Então você precisa de fazer algumas coisas para poder compreender o tamanho da fé extraordinária daquele homem. Eu quero dizer para você uma coisa, nós já vamos terminar. Quero dizer para você que quando o Senhor nos convida a fazermos parte deste reino, ele diz assim: olha, eu vou fazer com que dentro de você more o meu espírito, eu vou fazer morada dentro de você. Quando eu fizer morada dentro de você, eu vou começar a liberar todos estes hormônios neurotransmissores
que vão fazer com que a sua autoestima cresça, com que você tenha uma força, para que você saiba quem realmente você é. Edilson, você sabe quem você é? Eu sei que você sabe quem é. Primo querido, Deus abençoe a você e a sua família. Para que nós possamos conseguir colocar a nossa fé em ação. O desejo de Deus, quando Ele começa a morar dentro de cada um de nós através do seu Espírito Santo, é mudar todas as questões, é deixar de uma maneira confortável a nossa alma, a ponto de Ele poder liberar todos esses hormônios para que nós creiamos nas promessas do Senhor nas nossas vidas. Se hoje você conseguir compreender que o Espírito Santo dentro de você tem um papel tremendo, que ele tem características que ele traz com ele em relação ao fruto do Espírito dentro de você para ser desencadeado aí. Imagine só você com o fruto do Espírito dentro de você, se você não vai conseguir exercer a fé. Mas é claro que vai. É claro que essa fé que você vai começar a exercitar vai atrair o sobrenatural de Deus. Com certeza vai. Eu tenho certeza disso. Faça um teste. Coloque à prova isso. Nós falamos aqui, Pastor Walter Lins, Deus te abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a fé. Coisa que Deus fez e usa para que possamos exercitar a fé. Hormônios neurotransmissores para que possamos estar alegres, envolvidos, comprometidos com o reino. E o Espírito Santo tem papel. E se você deixar ele trazer e desencadear todos os frutos que ele tem dentro de você, você será uma criatura, um filho querido, capaz de atrair o extraordinário de Deus. Por nada, meu pastor amado, seja bem-vindo, um beijo no seu coração, na pastora Mirtes, em todos aí na Igreja Vida Nova com Jesus. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ainda fala de uma qualidade de um amor que não é nosso, não está intrínseco dentro do ser humano natural. Ele fala de um amor que recebemos quando recebemos o Espírito Santo de Deus. É verdade. Ele ali em 1 Coríntios 13, ele narra de um amor que não é conhecido dentro de cada um de nós. É verdade. Eu quero ler para você aqui, está pertinho aqui. Vamos aqui em 1 Coríntios 13. Olha só que coisa maravilhosa. 1 Coríntios 13, 4, diz assim, pastora Mirtes, um beijo no seu coração, paz e graça. Diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este é um tipo de amor que nós podemos chamar de amor ágape. Este amor, ele é o conjunto de todos os outros. Filéu, eros, strônio. Ele é a reunião de todos estes amores. Deus reúne isso tudo e diz assim, se eu habito dentro de você, eu sou o amor que você precisa. Eu sou o amor que supera tudo e que faz com que você aprenda a perdoar. Quando nós começamos a experimentar deste amor, as coisas começam a mudar. Quando nós começamos a absorver a característica, o fruto do Espírito, que é característica do Espírito Santo de Deus, o nosso Deus dentro de cada um de nós, isso eleva por demais a nossa fé. Eu posso dizer com propriedade para você, meu amado, minha amada, que a nossa fé, ela começa a atrair o extraordinário de Deus. Precisamos de nos apaixonar. E Abraão se apaixonou, não teve como. Eu quero dizer para você que é homem apaixonado, que é mulher apaixonada por Jesus aí do outro lado, que vocês são homens e mulheres que atraem o extraordinário de Deus todos os dias, e se você não é, eu profetizo isso na sua vida aqui agora,
que você é homem capaz de atrair o extraordinário de Deus na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida, para que você experimente deste sobrenatural. Saiamos do natural e atinjamos assim o sobrenatural de Deus. Isso é algo maravilhoso. E eu quero que você compreenda que nós estamos, mesmo que nós vivamos em dias tribulados, mesmo que vivamos num mundo, num Brasil corrupto, numa dificuldade financeira, a sua fidelidade torna o Senhor fiel na sua vida e você não vive a crise da nossa nação, porque o Senhor é mais que fiel. Você se alistou num exército de vitoriosos. Ele te garante vitória por antecipação. Entendamos como Abraão viveu, entendamos como nós estamos vivendo. Um abismo de gerações, um abismo muito grande de fé. E ele diz assim, não se preocupe, porque a sua fé hoje, meu amado, minha amada, do outro lado, pode ser tão grande quanto a do pai Abraão lá atrás. Eu estou com você, sei como funcionam os seus dias e sou capaz de liberar todos os hormônios neurotransmissores na sua mente para que você viva este bem-estar, para que você saiba quem você é, que 1 Pedro diz que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus, e consigamos colocar a nossa fé em ação. Nos apaixonemos pelo Senhor e compreendamos que aquele que fez a promessa não é qualquer um que fez a promessa. Essa promessa se tornará irrevogável nas nossas vidas, na minha e na sua vida, quando você tomar posse dessa verdade na sua vida. Ele sabe como funciona. E nesses dias, eu tenho estudado muito sobre essa questão desse jogo que surgiu na Rússia, da baleia azul. Essa série do Netflix, dos 13 porquês. São jogos, brincadeiras que têm sido geradas no inferno. E essas brincadeiras, elas têm um objetivo muito grande. Eles contagiam os adolescentes e jovens que estão vivendo momentos de depressão. Momentos de depressão. Altíssimo nível de depressão. Nós falamos isso. Depois, se você quiser entrar lá no nosso canal, deixei um vídeo lá postado muito interessante sobre essa questão desse jogo. E o que os nossos jovens, o que os adolescentes e os jovens têm feito para caírem nessa cilada? Suas vidas estão uma mesmice, estão na procrastinação e no sedentarismo. A tristeza na alma os abate e eles ficam trancafiados dentro de quartos, não conseguem a rotina do dia a dia, aquela mesmice, aquela rotina do dia a dia, e eles não conseguem colocar sua fé em ação. O bombardeio das pressões, do excesso de pressão diária se torna opressão, e uma opressão leva um adolescente e um jovem a uma depressão. A má administração da fé faz com que essa ansiedade ela cresça a ponto de alguém cair na depressão. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que não é fácil. Mas se você se convencer das promessas de Deus, de que Ele tem para você hoje o sobrenatural, se você crê que é possível exercer a fé e conseguir tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa, mas pastor, você está falando de teologia da prosperidade? Não, o Senhor quer que nós vivamos com conforto, tenhamos esse conforto. O Senhor quer que nós tenhamos o direito de ir e vir, de pregar o Evangelho aqui e acolá. Tenhamos as ferramentas nas mãos para fazermos isso. O Senhor almeja isso.
eu quero deixar para você nessa noite esse recado de que a sua fé tem condições de ser tão grande quanto a fé do pai Abraão. Eu quero dizer para você que há possibilidades do Senhor te mostrar o seu futuro. Você precisa de aprender a sonhar. Aprenda a sonhar. Aprenda a ver o futuro das promessas do Senhor para a sua vida aqui. Algumas pessoas falam assim, pastor, como é que eu posso sonhar? Tem um exercício muito interessante que eu aprendi e eu faço todos os dias, eu tenho feito todos os dias. Eu fecho Gracioneide, um beijo no seu coração, uma irmã querida, lá do norte do país, de Manaus, capital do Amazonas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, pelo menos faça isso de manhã, se você pode fazer de manhã, mas fique num lugar neutro, em silêncio. E durante 5 minutos, feche os seus olhos e imagine o seu sonho. Se é uma casa, se é um carro, se é a construção da igreja, comece a imaginar você entrando dentro da casa dos seus sonhos. Isso, de olhos fechados. Faça esse exercício. Isso é um exercício, meu irmão. Feche os seus olhos e comece a ver você dirigindo um carro, um bom carro, o carro dos seus sonhos. Muitos ensinam você ir lá na agência e entrar dentro do carro dos seus sonhos. Já vi muitos testemunhos de irmãos que fizeram isso e o Senhor os contemplou. Os contemplou. Se é construir a sua casa, vai imaginando, vai entrando dentro da sua casa agora, vai fazendo um exercício de visualizar o seu sonho. Entre dentro do seu sonho. Entre dentro do seu sonho. Seja o principal personagem dentro do seu sonho. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Esse exercício funciona, faz muito bem. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Todos esses hormônios neurotransmissores que nos ajudam a nos deixar com um bem-estar maravilhoso, capazes de sairmos do sedentarismo, anularmos a procrastinação na nossa vida, nos deixarmos ativos no nosso ministério, na nossa vida, e de frente com os nossos sonhos e os nossos projetos. Eu quero dizer para você ainda mais que existe uma prática que faz com que todos estes hormônios neurotransmissores eles comecem a serem liberados na sua mente. E você então comece a gozar de um novo estilo de vida, o estilo de vida de cidadão do reino. Sabe uma coisa que você pode fazer? Eu vou dizer para você agora, Gracioneide, pastor Davi, nossos irmãos, pastor Walter, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, chama-se meditar na palavra de Deus. A meditação, no nosso caso, a meditação é na palavra de Deus. Existem algumas pessoas que falam assim, pastor, na hora que eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono, uma abrição de boca. Eu sei como é. Mas é o que eu estava falando hoje para uma discípula querida, Malu, está aqui no quarto. Está nos ouvindo ali no quarto dela. Meditarmos na palavra de Deus não é apenas lermos a Bíblia. Meditarmos na palavra de Deus significa lermos com muita atenção. De preferência, nos colocarmos dentro da história, nos fazer um personagem dentro daquela história ali. Se você começar a se imaginar dentro daquele cenário da leitura que você está fazendo ali, você com certeza vai assimilar a palavra e a palavra vai começar a entrar dentro de você. Dei até um exemplo. Hoje nós temos 31 provérbios. Hoje são 25. Já são 25. Vá, medite no Provérbios de 25. Existe no Provérbios número 25 um versículo que vai chamar a sua atenção. Decore ele. Você vai saber que aquele versículo está em Provérbios 25. Comece a meditar na palavra de Deus. E a meditação, ela desencadeia a funcionalidade de todos os hormônios neurotransmissores capazes de você
viver em bem-estar, viver com uma autoestima elevada, capaz de conseguir operacionalizar a sua fé. Eu quero convidar você a pensar dessa maneira, que o Senhor pensou dessa maneira quando nos fez. O Senhor fez isso por nós. A irmã Gracionita está dizendo aqui que a cor branca voltou. Que a minha cor branca voltou. Glória a Deus. Mas um beijo, Gracionete. Mas eu quero convidar você a experimentar disso. Conseguir colocar a fé em ação. Coloque a fé em ação na sua vida sentimental, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu ministério, no seu chamado. Se apaixone verdadeiramente, de verdade. Tenha o hábito de abraçar. O pastor Walter Lins, não sei se está aqui conosco ainda, mas eu aprendi isso com ele lá no passado. Fui ovelha dele. E ele é assim, ele é muito carinhoso. Como eu disse, sou muito carinhoso. A terapia do abraço desencadeia esses hormônios. Mas meditar na palavra de Deus, ler com atenção, se fazer um personagem, entrar dentro do cenário, compreender o que está se passando ali, é uma grande ferramenta que vai ser capaz de te ajudar tremendamente no exercício da fé. Eu quero deixar essa palavra com você. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui nesta madrugada, no início da madrugada do dia 25. E nós vamos, segunda-feira da próxima semana, nós teremos mais um comentário sobre fé. Daremos continuidade a este estudo. Então você se prepare, fique conosco. Às segundas-feiras, às 0 horas, nós estaremos trazendo para vocês essa palavra esclarecedora de que nós conseguimos colocar a fé em ação, não é simplesmente porque nós não duvidamos, é porque nós conseguimos colocar uma glândula funcionando aqui e conseguimos que hormônios ali que o Senhor fez comecem a funcionar, a liberar aqueles hormônios ali pelo nosso cérebro e nos fazer nos sentir melhor, sensação de bem-estar. Isso é muito importante. Você não vai entrar em depressão, não vai sentir solidão se você começar a meditar na palavra de Deus, se você começar a orar, se você começar a adorar o Senhor. Eu quero dizer que isso vai fazer grande diferença na minha e na sua vida. Eu vou deixar com vocês aqui um beijo no coração de todos vocês, amigos, pastora Rosa Silva lá de Manaus, um beijo no seu coração, no pastor José Ramos. E nós já estamos terminando essa live aqui. Eu espero que você tenha compreendido que as várias ferramentas para fazer com que você consiga colocar a sua fé em ação. Que você tenha compreendido sobre o que o Senhor fez para que nós sigamos personalizar a nossa fé. Não foi de qualquer maneira e não foi sem saber o que ele fez. Ele soube muito bem o que fez. Eu quero convidar você a, com a sua fé, atrair o extraordinário de Deus. Atrair o extraordinário de Deus vai te fazer bem, vai deixar você com uma pele bonita, vai deixar você com um sorriso diferente no rosto. E o Senhor vai estar restaurando as suas expectativas, as suas esperanças. Eu quero orar com você para que nós possamos nos despedir essa noite. Tá bom, eu vou dar um abraço na pastora Dorinha e na Sara, com certeza. Deus abençoe. Jorge Martins, Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com o papai. Paizinho querido, muito obrigado porque o Senhor pensou em tudo. O Senhor pensou em tudo, Senhor. O Senhor fez o nosso organismo de uma complexidade tão grande que só o Senhor entende. Até porque o Senhor é médico dos médicos. É o grande Criador de todas as coisas. Como pôde, Senhor, o Senhor pensar nestes hormônios da alegria, hormônios que seriam capazes de nos orientar e facilitar com que nós coloquemos a nossa fé em ação.
Eles são capazes de contribuir, Senhor, sensivelmente para que nós possamos colocar a nossa fé em ação. E recebamos de Ti todas as Tuas promessas. Não é qualquer um quem tem feito promessas para nós, é o Senhor quem tem feito promessas para nós. E nós somos-te gratos, Senhor, mas nós somos-te gratos de perto. Nós resolvemos te cultuar, te agradecer de perto. Nós resolvemos, ó Deus, cultuar o teu santo nome e te adorar na beleza da tua santidade. Porque tu és santo, tem nos convidado a sermos santos, como o Senhor também é santo. Obrigado porque o Senhor nos fez geração eleita, uma nação santa, um povo escolhido, para que possamos reinar junto com o Senhor. Muito obrigado. Tu possas visitar o meu irmão que está do outro lado, Senhor, assistindo este vídeo, essa live. Que isso possa ter ministrado ao coração dele, que ele possa compreender que o Senhor é um Deus de sobrenatural. O Senhor é um Deus, Senhor, capaz de fazer com que consigamos atrair o teu extraordinário, o teu sobrenatural para cada um de nós. Que o meu irmão consiga, Senhor, exercitar esta fé, que ele possa testemunhar, ó Deus, dos grandes feitos, maravilhas, sinais e prodígios que o Senhor estará fazendo e realizando na vida dele, Senhor, por conta disso. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os nossos irmãos que estão do outro lado. Que possas abençoar a vida deles, os sonhos deles, os projetos, toda a sua parentela. Que nós possamos compreender, ó Deus, que se agirmos dessa maneira com fé, aprenderemos a sonhar os teus sonhos. E os milagres desencadearão nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Paizinho querido. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Nós nos falamos para a semana. Dê um abraço em todos aí por nós, na família. Deus abençoe. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Shabbat Shalom.